Beleza. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal do YouTube que está assistindo a gente. E aí, Abel Felipe, Paulo Dutra, Pedro, Miguel e André, sejam bem-vindos. Hoje nós falaremos sobre códigos, algoritmos genéticos quânticos. Muito legal, correto? Então vamos lá. Abel, muito obrigado por ter topado apresentar para a gente essa reunião e a palavra é toda tua. Opa, primeiramente, obrigado pela oportunidade de vir aqui comentar sobre o assunto. E meu prazer pessoal, meu nome é Abel Felipe, e hoje em dia eu sou engenheiro de inteligência artificial e atualmente trabalho para a NVIDIA nessa profissão. Eu vim aqui comentar sobre algoritmos genéticos, sobre como é que funcionam algoritmos evolutivos, bioinspirados e como eles podem ser aplicados em computadores quânticos. É, Antes de tudo, né, algumas considerações iniciais. Eu sou formado em engenharia de software e também em segurança da informação. E atualmente eu faço diferentes projetos junto com a LACQ, né? Faço sou mentor da LACQ e atuo como foco em inteligência artificial quântica. Então, tudo que é relacionado com IA quântica, tudo que é relacionado com essa mescla de computadores híbridos, então eu faço essa mentoria. E, além disso, antes de começar essa peça aqui, né, antes de começar o assunto de fato sobre algoritmos genéticos quânticos, vou dar uma introdução breve sobre a história dos algoritmos genéticos e explicar como é que é a lógica deles. E depois disso, eu vou explicar sobre a aplicação no cotidiano e qual é o futuro esperado para cada algoritmo desse tipo. Vamos começar, né? Qualquer coisa, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem, a qualquer momento, levantar a mão e perguntar para mim, que eu vou responder na hora. Então, vamos começar, né? Primeiramente, com a história dos algoritmos genéticos. Antes de tudo, vamos iniciar lá para o início. O princípio genético. Há muito tempo atrás, teve um cara chamado de Gregor Mendel, que é esse daqui, que ele demonstrou que dentro de cada organismo, cada ser vivo, existe um código. Esse código ele consegue mesclar a forma que esse indivíduo vai se formar. E a partir desse código, você consegue gerar padrões que podem ser passados adiante. Então, por exemplo, um indivíduo que possui um determinado código vai conseguir passar esse código adiante através de suas proles. Esse código, Mendel, ele demonstrou que se chama de código genético. Ele se organiza em cromossomos, que são estruturas que categorizam genes, e cada indivíduo ele é gerado por outro, gerado por outro antecessor, a partir de crossover, que é justamente o cruzamento entre esses genes. Só que esse cruzamento, crossover, ele só pode ser aplicado em processo de meiose. Então, organismos que são clones entre si, eles não realizam crossover, não realizam cruzamento. O princípio genético, ele inspirou outro cara, que é chamado de Hugo de Vries. Esse cara aqui, ele percebeu uma coisa. Geralmente, quando a gente pensa em genética, quando a gente pensa em hereditariedade, normalmente a gente pensa em fenótipo. O que é fenótipo? Por exemplo, aparência. A aparência que você possui é um fenótipo. E esses fenótipos são como se fosse o padrão da mentalidade que a gente observa em algoritmos genéticos, né, em genética. Só que o DeVries, ele mostrou que, será que o fenotípico é a única coisa que um organismo pode herdar de outro? Então ele observou outra coisa. Aranhas, por exemplo. Aranhas são organismos que geram teias. Só que essas teias, a estrutura que elas geram, elas não são ensinadas a fazer. Elas apenas elas sabem como fazer teias. Então ele pensou, bom, se elas conseguem fazer teias desse tipo sem serem ensinadas, como é que elas conseguem esse comportamento? Aí foi aí que entrou também na genética. O Levi demonstrou que a característica que um organismo herda não é só fenotípica, como também comportamental. Então, um ser vivo, ele pode herdar tanto um comportamento de outro ser vivo, como também a aparência dele. E tudo isso através da genética. Posteriormente, né, também, né, teve o Darwin. Darwin, ele demonstrou que na natureza não é nem um ser vivo mais forte ou então mais inteligente que sobrevive, e sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Em outras palavras, o indivíduo que melhor conseguir se adaptar aos problemas presentes no ambiente que ele está regido, ele será um indivíduo que sobreviverá e procriará. Em geral, grupo de indivíduos em um determinado ambiente se encontra na presença de outros, então eles sempre vão competir, seja por alimento, ferramenta, território, etc. E como complemento, a população que melhor conseguir se adaptar ao ambiente terá mais chance de gerar descendentes com características dos pais.
Algoritmos bem inspirados, é aqui que entra a parte da computação. Esse cara aqui, chamado John Holland, ele, na década de 60, ele percebeu uma coisa. Ora, todo problema computacional que a gente observa de armazenamento de padrões, eles convergem em algum momento para a inteligência artificial. Então, o que é que a gente poderia fazer? Já que a gente tenta misturar aprendizado de máquina, por que não a gente pega justamente a evolução da própria natureza, justamente o modelo que mola a natureza, e implementa isso em um computador? Essa foi a ideia dele. Ele criou os algoritmos bioinspirados, os algoritmos genéticos, se baseando nesse processo. Então, seleção natural, que foi o que Darwin mencionou, e mutação, que foi o que Mendel e Hugo escreveram, ele pensou em implementar isso em algoritmo genético. Aí, justamente nisso, ele criou esses algoritmos. Todos os algoritmos genéticos, eles se baseiam na base darwinista. Ou seja, então, o algoritmo genético, ele pode incorporar evolução, mutação, recombinação, seleção natural e herança genética. Só que, aí entra o pulo do gato, né? Algoritmos genéticos, eles podem incorporar esses princípios, mas eles não são limitados apenas a esses. Ou seja, eu posso colocar um algoritmo genético que ele tenha a capacidade de mutação, mas ele pode não ter recombinação. Então, eu posso colocar outro algoritmo genético que ele possa ter recombinação, mas não tenha mutação, e assim por diante. Agora, vamos descrever como é que funciona o clássico, né? O genético clássico. Aqui nós temos 4 indivíduos, A1, A2, A3 e A4. Cada um deles possui um gene, cada bloco desse é um gene, e cada indivíduo, em um algoritmo genético, é observado como um cromossomo. Então, cromossomo indivíduo, em algoritmo genético, é a mesma coisa. E vamos dizer que nós queremos fazer um cruzamento entre dois indivíduos. Vamos pegar aqui o A1 e o A2. Pegamos aqui os dois cromossomos deles. O cruzamento é justamente você pegar genes de um e colocar no outro. Então, ó, eu peguei aqui os vermelhos, um vermelho de um, coloquei no outro. Tirei dois indivíduos aqui novos, ó, A5 e A6, em base desse cruzamento genético. Só que aí, nós temos um terceiro indivíduo, que é o A7. O A7, ele possui tanto o 0 do A1, como também ele possui o 1 do A2. Só que ele possui esse 1 aqui, que é diferente. Você percebe que essa cor aqui é um azul esverdeado. Nenhum outro indivíduo possui isso. De onde veio isso? Mutação. Ou seja, essa característica, esse gene, ele não herdou de nenhum outro. E sim foi uma mutação aleatória que foi atribuída a ele. Esse é o algoritmo genético clássico. Posteriormente, também tivemos outro modelo, né, que é chamado de Game of Life, que é justamente a simulação da vida. Nós temos aqui um algoritmo que ele vai gerar várias células e estabelecer regras locais para essas células. Ou seja, cada pontinho desses aqui que vocês estão vendo é uma célula diferente. Qualquer célula com de dois vizinhos, ou seja, com de dois vizinhos ao redor dela, vai morrer por superpopulação. Qualquer célula com mais de dois vizinhos vai sobreviver para a próxima geração. Qualquer célula que tenha mais de três vizinhos vai morrer por superpopulação. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui morreu por superpopulação. Quarto, qualquer célula morta que tenha exatamente três vizinhos se tornará viva por reprodução. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó. Cadê? Cadê? Assim, pronto. Aqui. Essa matriz aqui que vocês estão observando, nós tem pontos brancos e pontos pretos. Esses pontos pretos são células vivas, só que os pontos brancos, são células mortas. Se essa regra aqui for aplicada e for positiva, então quer dizer que essas células brancas aqui que estão ao redor dessa irão voltar à vida. Aqui nós temos a simulação que eu fiz, que é justamente essa aplicação, né? Aqui, ó. Eu iniciei com um conjunto celular simples, muito pequeno, e com o tempo, gera um efeito cadeia. As células vão se multiplicando e gerando pequenos indivíduos, ó. Esses indivíduos aqui vão caminhando, e como isso aqui é uma superfície toroidal, o indivíduo que sair de um plano vai voltar pelo outro. Hoje em dia existem algoritmos mais complexos do jogo da vida, como o Lenia. O Lenia já é bem mais complexo, ele é um algoritmo que simula vida de forma fisiológica, então, tipo, cada ser que você observa aqui é um ser simulado, só que eles possuem algumas características, eles possuem interações, eles podem se comunicar, e eles também podem se replicar sozinhos também, como você pode observar aqui, ó. A fisiologia desses organismos é totalmente digital, só que tudo é simulado, claramente. Até aqui tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, Abel. Tá muito legal. Tô gostando. Valeu, valeu. Vamos aqui começar com o Hello World, né? O Hello World de um algoritmo genético é você simular a origem da vida. Então, vamos criar aqui, né? Vamos aqui fazer uma função, né, de criar a célula, e vamos atribuir para cada célula uma saúde, né, a vida dela. Essa vida vai ser um valor aleatório entre 1 e 100. Então, quando nós colocamos o nascimento e depois disso colocamos a função, né, o retorno de função, para gerar 10 células, nós temos aqui, ó, a saúde dela e também a repetição, né? Então, nós colocamos aqui 10, então nós temos 10 células e cada uma com a sua saúde específica. Aqui já são outras variáveis que nós queremos atribuir para futuros algoritmos, que no caso é taxa de reprodução, aqui é a taxa de morte, ou seja, qual vai ser a taxa de reprodução e qual vai ser a taxa de morte de cada população. Aqui temos o nascimento, né, a prole inicial, que é escolhido como 10, armazena esse valor aqui, que vai ser importante futuramente. Nós temos aqui a população, né, população inicial, que é 50, os genes, que é justamente quantos blocos de genoma cada cromossomo vai possuir, cada indivíduo vai possuir. Aqui é a taxa de mutação e aqui é o alcance de mutação, ou seja, para cada célula, de todas as células que possuem, apenas 10 vão receber mutação. E a mutação vai ter o alcance de 5 genes. Então, nós temos 10 células que serão mutadas, e nós teremos 5 genes de cada célula que serão alterados. As gerações são 30, então nós vamos repetir esse ciclo 30 vezes. Aqui é a probabilidade de reprodução e a probabilidade de morte. Cada célula viva vai ter entre 50% a 100% de chance de se reproduzir, mas também vai ter entre 0 a 20% de chance de morrer. Pela lei dos grandes números, isso daqui vai gerar uma reprodução muito maior do que morte. Vocês vão ver no gráfico futuramente. Aqui são justamente as funções de reprodução. A função de reprodução para as células e a função de morte para cada uma delas. Agora vamos rodar. E, ó, e aqui nós já temos já a aplicação, né, para mostrar em gráfico. Vamos pegar cada célula, colocar o nascimento delas, que é justamente o initial offspring, que é justamente a descendência inicial, montar o histórico, e após isso, vamos atribuir, né, o range de gerações, que são 30, e colocar justamente a adição, a reprodução celular, a morte celular, e posteriormente também mostrar em um gráfico. E aqui nós temos o gráfico. Isso aqui são células se reproduzindo. Nós temos aqui o 10, ó, começou aqui em 10, e vai aumentando a população. Aumentando, aumentando, aumentando. Nós podemos ver aqui que em alguns momentos o gráfico desce, mas depois pode subir. Aí desce, pode subir. Isso aqui é justamente a célula se reproduzindo e morrendo, reproduzindo e morrendo. Hello World 2, o inimigo ainda é o mesmo. Vamos fazer outro Hello World, só que dessa vez já com a obrigação de mutação. Vamos criar aqui dois parentes. Colocar aqui, ó, caso um deles ou dos dois sejam nulos, né? Nós iremos criar um novo indivíduo. E, caso os dois já estejam completos, nós iremos pegar os dois indivíduos e fazer o crossover, né? Que é justamente pegar os genes de um e pegar a média deles. Aqui nós temos justamente o alcance de mutação, que foi aumentado para 20. E aqui as gerações permanecem as mesmas, que é 30. Aqui é um delimitador. Para a gente evitar números negativos ou então maiores que 100, colocamos um delimitador, que eu chamo de esse clamp aqui. Esse clamp aqui vai verificar, por exemplo, determinada soma aqui deu menos 1. Se deu menos 1, não pode ser possível, né? Então, vamos colocar 1 aí. Deu 105. Se deu 105, vamos reduzir isso para 100. Então, isso daqui é justamente um delimitador, para permitir que tudo fique em uma trilha de ordem e não quebrar o algoritmo. Aqui nós vamos fazer o evaluate, que é justamente você medir a aptidão de cada célula. Vamos pegar a reprodução delas. Inclusive, isso aqui é importante também, porque vocês vão ver uma coisa no gráfico daqui a pouco. Nós vamos pegar os parentes, o número de células presentes, e vamos fazer a ordem, né? Ordenar eles em ordem crescente. Depois disso, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar os 5 melhores indivíduos, com as 5 melhores aptidões, dividir por 2, e cada um deles vai gerar um novo indivíduo e iremos multiplicar por 2 também. Depois disso, nós iremos fazer a função de rodar, né? Rodar a geração celular. Iremos repetir o ciclo. Aqui nós temos justamente novamente a declaração de células.
o nascimento, nós temos aqui o grupo para gerar no gráfico, que é justamente a geração, para pegar a média de atributos para cada indivíduo. E aqui nós vamos pegar os atributos também, né, que são os genes. Nós temos o A, B e C. Agora, nós temos esse gráfico aqui. Perceba que a população permanece constante. Quem aqui sabe dizer o motivo da população ficar desse jeito aqui? Alguém arrisca dizer? Porque está constante? Opa, Não sei, Abel, dá uma dica aí pra gente. tá bom. Então, por que a população permaneceu constante aqui? Nesse algoritmo, nós focamos apenas em aptidões. Nós não focamos em reprodução celular, e muito menos em morte celular. Se a gente voltar aqui, para essa parte aqui, percebemos que nós pegamos metade dos indivíduos que estavam já existentes e as gerações multiplicamos por 2. O que isso indica? Indica basicamente que o dobro na metade do número é o mesmo número. Então, basicamente, nós temos aqui 10, dividimos por 2, ficou 5. Multiplica por 2 novamente, 10. Então, ó, permaneceu constante. A única coisa que ficou alterada foram os atributos. É por isso que a população permaneceu constante, mas os atributos não. Agora sim, nós iremos mexer com o algoritmo genético. Essa parte aqui vai ser um pouquinho chata, tá? Já adiantando. Vai ser um pouquinho pesada. Vamos lá. Iremos definir aqui a população, o genoma, que chama-se a quantidade de genes, ou seja, cada indivíduo vai ter 4 genes, e a geração máxima vai ser 450. E vocês vão observar isso aqui depois. Vamos atribuir N como número populacional. Vamos pegar aqui o papo size, porque nesse algoritmo aqui, ele tem como posso dizer, não é bem um erro, mas é uma lógica diferente. Como vocês vão observar no algoritmo, vocês vão ver, tipo, em vários casos, isso daqui, ó, N mais 1, ou então, quando ele vai ler uma lista, vai colocar 1 e a lista total. É porque nesse algoritmo aqui, que eu vou apresentar para vocês, que é o algoritmo genético de Larosse, ele fez com que o primeiro indivíduo fosse nulo. Então, para a gente, é insignificante colocar o primeiro indivíduo. E sim, o que a gente faz é o quê? A gente pega o primeiro indivíduo, exclui ele da equação e adiciona um novo. Então, por exemplo, nós pegamos o Papusaes, que é justamente a população total, né, o tamanho populacional, e acrescentamos mais um. Então, ou seja, nós eliminamos um indivíduo, mas ao mesmo tempo nós criamos outro para substituir ele. É por isso que tem esse N mais um aqui. Vocês vão ver, conforme eu vou passando no algoritmo, que vai ter justamente a eliminação do primeiro indivíduo sempre. Aqui é a mesma coisa, como vai ignorar o primeiro genoma, mas criar outro, então vamos colocar genoma mais um também. Aqui é o top bottom, que já que a gente vai criar 2 qubits, então nós precisamos fazer 3 estados, né? Que é justamente o estado inicial de 0, estado 1, e também o alfa, né? O estado alfa beta, que é justamente você pegar os dois e colocar em sua posição. Aqui é o fitness, que é a atribuição, probabilidade, que não vai ser utilizado nesse algoritmo específico, mas está aqui, caso alguém queira colocar. E todo o código que eu vou apresentar para vocês aqui nessa apresentação vai estar disponível no meu GitHub também. Então, vocês podem ir lá e utilizar também. Aqui nós temos o vetor da população quântica. Nós temos o novo vetor da população quântica, porque depois que nós temos o estado inicial, nós iremos criar outro estado. Então, nós temos aqui o NQPV, eu chamo de novo, a nova população quântica. Os cromossomos também vão ser utilizados, mas isso daqui não vai ser utilizado. Só coloquei aqui porque estava no código já. Aqui nós temos o ângulo, né? O θ, a iteração, que vai ser o número de iterações que nós iremos colocar. Também acho que não vai ser utilizado. E o melhor cromossomo, que tem inicialização 0. E a geração 0 também, né? Ou seja, todas as variáveis já foram inicializadas. Agora é só a gente atribuir no código. População inicial, vamos lá. Para iniciar a população quântica, nós iremos gerar o raio, né? Ou a raiz de 2, que é justamente o math, colocar aqui raiz de 2, e atribuir a porta Hadamard. Ou seja, cada gene de cada indivíduo vai ter uma porta Hadamard em cada qubit. Nós iremos também ter o θ,
para atribuir a rotação. E, após isso, nós temos aqui a geração de um ângulo aleatório, ou seja, nós temos aqui a rotação, né, do ângulo aleatório. Iremos colocar uma rotação aleatória, um ângulo aleatório, para converter posteriormente para radianos. Isso daqui, para quem não teve introdução para quem não teve introdução a números complexos, pode ser um pouquinho difícil de entender, mas relaxa que na execução fica mais claro. Aqui nós iremos fazer. Isso aqui é uma pequena função para mostrar a população, então não tem muita importância no momento. Isso aqui vai ser na execução que nós iremos rodar, vai aparecer o show population, então nós iremos colocar aqui, justamente o vetor, os índices e também mostrar quais são os espaços entre cada um. Nós vemos aqui a média, né? Para a gente conseguir fazer a medição da probabilidade. E aqui nós temos também a atribuição da aptidão, para calcular a aptidão. Aqui nós inicializamos, né, a aptidão inicial, e depois disso nós iremos atribuir a função para calcular a aptidão de cada indivíduo e gerar um loop com esse indivíduo. Opa, não, fica aqui, calma aí, volta. Pronto, aqui. Nós iremos justamente atribuir, né, esses valores. O N, como eu comentei anteriormente, é o número populacional, e nós iremos justamente criar o while, né, a função do while. Iremos conseguir fazer cada função desse tipo aqui para atribuir uma nova aptidão para cada ser vivo. Aqui nós iremos atribuir a rotação justamente, só que nesse caso aqui, em específico, desse código, nós iremos atribuir para dois estados, que é justamente essa condicional aqui, essa condicional, que é o estado inicial, essa aqui também que é o estado inicial. A medição, quando a gente vai fazer a medição do cromossomo, nós temos que colapsar o qubit. Essa é uma limitação do próprio algoritmo genético quântico. Quando nós inicializamos o cromossomo em uma porta Hadamard, mesmo que ele vá conseguir utilizar ele posteriormente para fazer a reprodução celular, nós vamos colapsar ele. Essa é uma limitação do próprio algoritmo genético, não tem como remediar isso. E nesse caso aqui, eu coloquei apenas duas condicionais, que é justamente essa primeira, que vai atribuir o ângulo θ. Essa aqui é a segunda também. E perceba que aqui, como eu comentei anteriormente, aqui no range, nós temos o 1 e também o proporcional. Nós temos o 1 e também o do genoma. Então, eletrogenoma. Então, ou seja, nós sempre eliminamos o primeiro para criar outro posteriormente. Aqui já é a função de mutação. Pronto. Aqui já é a função de mutação já, que nós iremos atribuir para cada ser vivo. E aqui nós iremos fazer o gráfico, o plot, né? Esse algoritmo aqui, ele vai salvar justamente os dados no Colab, né? Esse músico aqui foi feito no Colab, então vai salvar os dados no caminho do Colab. E posteriormente nós temos aqui o algoritmo genético, né? Ele vai pegar cada função que nós fizemos anteriormente, que eu chamei de o início da população, a amostragem populacional, a média, o valor, né? A valorização da aptidão, e mostrar tudo isso posteriormente em um gráfico também. Ou seja, nós iremos criar primeiramente cada print desse tipo aqui, e só depois de ter feito cada print desse tipo aqui, nós iremos colocar justamente abaixo o plot. Pronto. Aqui nós temos uma instabilidade. Quando nós estamos mexendo com algoritmos quânticos, nós estamos colocando, de fato, uma mutação totalmente para todos os estados, nós temos muita instabilidade. Então, nós temos um aumento de fitness extremamente alto, só que depois ele fica oscilando. Depois de uma determinada quantidade de gerações, ele fica oscilando. Isso daqui também é do próprio algoritmo. Se vocês forem copiar esse algoritmo e adaptar para outro sistema, vai ser a mesma coisa. Sempre assim. Mas agora, né, vamos aplicar isso em um problema real. Esse daqui, acho que todo mundo aqui conhece, todo mundo que já veio mexeu com lógica de programação, que conhece esse algoritmo aqui, que é o caixeiro viajante. Nós temos uma pessoa que quer andar por velocidades. Só que a mesma coisa que ela quer observar andar por velocidades, ela quer escolher o menor caminho entre elas. Esse é o problema do caixeiro viajante. Eu adaptei aquele algoritmo para essa situação.
Então, nós temos a aplicação prática do caixeiro viajante para um algoritmo genético. Vocês podem perceber aqui que o algoritmo genético clássico ele foi muito bom, ele conseguiu gerar um caminho totalmente limpo. Só que quando a gente vai mexer com o algoritmo quântico, fica um pouquinho bagunçado. Percebam que a diferença é um pouco gritante. Eles possuem uma semelhança entre eles, só que a diferença do algoritmo genético quântico para o clássico, para determinadas operações, ele vai ser uma desvantagem. Isso é, caso queira emular o computador clássico. Vamos aqui falar sobre algumas vantagens e desvantagens do algoritmo genético quântico. Paralelismo. Enquanto o algoritmo genético clássico ele precisa fazer uma solução por vez, mesmo que seja várias populações, o quântico ele consegue fazer várias soluções ao mesmo tempo. Ele possui muita diversidade, a capacidade de diversidade do algoritmo quântico é extremamente superior ao clássico, e também é muito versátil. Só que, ao mesmo tempo que tem essas vantagens, também possui desvantagens. Uma delas é a clássica, né? São mais pesados para executar. Esse algoritmo genético quântico que eu fiz aqui, ele demorou muito mais para executar do que esse. Eles não possuem uma formulação universal, ou seja, para cada algoritmo genético quântico que você for fazer e para cada aplicação que você for fazer, ele vai ser único. Então, não é como você pegar, por exemplo, a Scalane e colocar, eu quero colocar uma árvore de decisão aqui, eu quero colocar uma flecha randômica aqui. Não, isso não existe. É um genético quântico, isso não existe. Ou seja, cada problema específico vai ter justamente uma atribuição específica para aquele. Então, você não possui ferramenta padronizada e também são extremamente voláteis, como mostrei. Então, caso você queira fazer um algoritmo genético quântico e aplicar ele em uma situação real, você tem que fazer várias repetições, várias repetições, e armazenar todas essas repetições para fazer a comparação com o clássico. O que eles podem realizar? Eles podem simular a origem e simulação da vida, né? Eles podem fazer a simulação da origem e evolução da vida. Eles podem fazer descobertas de novos medicamentos. Eles podem descobrir novos materiais. Podem fazer otimização de algoritmos de busca já existentes, como, por exemplo, aquele que mostrei anteriormente. Eles podem ser utilizados para criptografia quântica. Eles podem ser implementados em sistemas híbridos, ou seja, vamos dizer que eu quero implementar um algoritmo quântico em uma rede neural. É possível. Em uma aplicação, em um exemplo clássico de aplicação de um AGA em uma rede neural é o NIT, biblioteca NIT. É muito utilizado em Python e C++ também. Nós também podemos fazer design de seguros integrados, segurança cibernética e muito mais. Essa é a ideia do algoritmo quântico. Alguma dúvida que alguém aqui tenha? Conseguiu Fabião, entender tudo certo? Opa, eu gostei muito da apresentação. Eu acho que foi uma das melhores da nossa aqui até agora. E eu tenho uma dúvida assim. Tu acha manda. que esses algoritmos genéticos quânticos vão cada vez mais serem mais usados a partir de agora, com a evolução do quantum que a gente está vendo das grandes empresas? Tu acha que ele tem um potencial muito maior do que os outros algoritmos que a gente já está mais familiarizado, uma aplicação mais real, entende? Sim, entendo. E sim, eles vão começar a ser mais utilizados. O problema do algoritmo genético em otimização é porque geralmente ele é muito pesado e gasta muito processamento. Então, por exemplo, digamos que nós queremos fazer uma atribuição, um plano de classificação, um plano de busca de classificação. Muita gente vai optar por algoritmos clássicos, que, por exemplo, árvore de decisão, flecha randômica, ou então máquinas de vedor de suporte. Já tem alguns funções para isso. E quando a gente coloca o algoritmo genético em comparação com eles, para alguns casos ele é muito inviável, porque é muito processamento e muito tempo de execução. Ainda mais se você for utilizar em Python, que é uma linguagem muito lenta no geral também. Então, quando a gente vai utilizar algoritmo genético, geralmente é em qual linguagem? É C++, é C, ou então linguagens mais baixo nível ainda. Tem gente que faz em Assembly, por exemplo. Mas Entendi. conforme a evolução de processamento for progredindo gradualmente, então Uhum, nós iremos ter mais espaço para colocar algoritmos quânticos e posteriormente algoritmos quânticos genéticos. perfeito. Então daqui a um tempo é totalmente viável, vai ser totalmente viável utilizar algoritmos genéticos quânticos ou então algoritmos genéticos clássicos com mais presença, sabe? Perfeito, Abel. E você sabe se tem alguma empresa, algum grupo de estudos que já está trabalhando neles a mais a fundo, que a galera interessada poderia depois entrar e ver sobre?
Sim, sim. Inclusive, esse código que eu coloquei aqui, do algoritmo genético, ele é o código de Larros, acho que é o nome dele, se não me engano, Larros, Aham, que ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros a fazer esse tipo de algoritmo genético. Ele se perfeito. baseou em uma pesquisa do ano de 2000 e ele criou esse algoritmo, que eu mostrei para vocês, em 2016. Show. Então, tipo, de lá para cá já teve muita pesquisa sobre isso. E caso vocês queiram pesquisar sobre algoritmos genéticos quânticos, vão ter Ah, muitas documentações online sobre isso, implementações em R, porque uhum, esse código que eu fiz aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto, isso daqui. Essa adaptação aqui eu fiz em base no código em R. uhum, O código é Python, só que eu fiz adaptado de R, entendeu? entendi. Então, totalmente possível. Tem muito conteúdo na internet sobre isso e tem muito artigo também Perfeito. sobre o assunto. Perfeito, Abel. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de falar? É, Agradecer ao Abel. eu queria fazer uma pergunta pro Abel, então. Então, Diga. nesse caso, o que você está dizendo é que para que a gente consiga, né, otimizar, ou a gente consiga melhores resultados, a gente tem que utilizar linguagens de baixo nível, né? Não necessariamente. Não, né? Não necessariamente. Mas caso você queira utilizar determinados algoritmos, é mais viável você utilizar linguagens de mais baixo nível. Uhum. Porque geralmente são mais rápidas e também elas possuem maior desempenho para esse tipo de aplicação. Por exemplo, o carro da Tesla. Carro da Tesla, ou então aqueles robôs, aqueles cachorros robôs que nós observamos. Eles são treinados em base de algoritmos genéticos. Nós colocamos vários robôs daqueles em um ambiente simulado, e aquele que conseguir melhor resultado, ele consegue se multiplicar, né, entre aspas, se multiplicar no ambiente simulado, e aqueles que não conseguirem se adaptar melhor, eles são descartados. Então, Legal. algoritmos genéticos eles são utilizados atualmente, mas para funções específicas. Posteriormente, quando a computação tiver maior processamento acessível para nós, réis mortais, nós iremos conseguir aplicar esses algoritmos com mais facilidade. Bacana, perfeito. Legal. Então, valeu e meus parabéns pela apresentação. Obrigado. Show de Alguém, bola, Abel. valeu, valeu. Alguma dúvida a mais que eu queira comentar aí? Que tranquilo. Perfeito. Então, acho que a galera fechou. Muito bom. Obrigado, Daniel, pela pergunta, Abel, pela excelente apresentação. Cara, foi a melhor da nossa aqui até agora. Arrasou. Então, a gente logo mais vai disponibilizar o vídeo, a gravação no YouTube. E obrigado a todos que participaram com a gente nessa tarde de sexta. Agora tá liberado, tá, galera? Sextou. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite, Valeu, pessoal. Abel. Obrigado. Valeu, Boa noite. valeu. Boa noite. Boa Valeu, noite. boa noite. Abel, Oi? eu queria conversar com você depois, mas eu vou te mandar mensagem no Zap, beleza? Tudo certo. Você arrasou muito, mano. Tamo junto. Falou, galera. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado. Vou Tchau, fechar tchau. aqui a call. Tchau.